Programa Odeio Política, mas amo meu estado. Com Doutora Dark. Doutora Dark. Programa Odeio Política, mas amo meu estado. Com Doutora Dark. Doutora Dark. Programa Odeio Política, mas amo meu estado. Com Doutora Dark. Doutora Dark. Programa Odeio Política, mas amo meu estado. Com Doutora Dark. Uau! Cheguei! Bora lá, vamos lá? Eu sabia que você vinha. Vamos. Chegando, bora. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Avisa lá que eu cheguei. Isso! Estamos mais uma vez no nosso programa Odeio Política, só que não, né? Mas eu amo o meu estado. E hoje com a presença da juventude. E por ter a juventude aqui representado pelo nosso amigo Felipe Flecha, que daqui a pouco vamos começar o debate. Eu quero saber de você. Juventude e o voto facultativo. Eu quero saber de ti aí. Bora, compartilha. Compartilha que o assunto é de jovem. Bora lá. USB, põe assunto. Se o assunto é de jovem, rola uma música pra gente enquanto você compartilha. Coloca esse teu olhinho aí. Vamos. Eu sabia que eu ia te encontrar. Bora lá. Já não tô conseguindo te enxergar aqui. Cara, que legal. Bora lá, vamos lá. É mais uma quarta, onde nesse canal alternativo nós estamos discutindo aqui assuntos sobre a cidadania. Assuntos que você jovem, que você gostaria de estar discutindo no seu dia a dia. O que é política, o que é partido político, por que votar, como votar. Quais são as pautas que estão hoje no dia a dia? E aí, hoje o assunto é juventude e o voto facultativo. O que é que tu acha? Vai, dá a tua opinião aí. O quê?
é contra o voto facultativo? Você devia ser obrigatório? Tá. Ah, não, você queria votar e ser votado com 16 anos? Queria já se candidatar? Legal. Manda a tua opinião aí. Tá, não tô conseguindo ver, não sei se a minha internet tá mal, não sei se você já tá conseguindo dar um like aí, agora dá o like aí. Você acha, o assunto hoje é, você acha que a juventude, pelo voto facultativo, né, não ter a obrigatoriedade de votar, o que pensa a juventude sobre tudo isso? Como é que tá a juventude, se encontra ou não preparada pro voto aos 16 anos? E aí eu trouxe um amigo, um grande amigo, Felipe Flecha, representando a juventude, né? Representando o pensamento e pra gente discutir, né, Felipe, com os nossos amigos. Dá um alô aqui pra gente. Boa noite a todos, a doutora, pessoal que está acompanhando a live. Hoje eu vou opinar e a gente vai debater um pouco sobre política para a juventude, a questão do voto facultativo, o voto dos eleitores de 16, 17 anos. Felipe, primeiro, obrigada por você ter aceito esse convite, né, de vir discutir um assunto sobre a juventude. E aí, essa juventude de 16 anos, primeiro vamos começar com uma pergunta e a gente está esperando a tua pergunta. Eu sei que você está com o olhinho aí, vai, compartilha. Clica aí, abre essa tela que eu quero te enxergar e eu quero que você mande essa pergunta. Felipe, você, enquanto representante aí dessa juventude, o que você acha, tá? Qual a sua opinião aí com relação ao jovem de 16 anos, que essa prerrogativa que ele tem, né, de poder ou não existe uma obrigatoriedade dele votar. Ele pode, é facultativo. No Brasil, entre 16 e 18 anos, né? Ele não é uma prerrogativa que ele tem. Como é que vai o jovem? Se ele vai animado, se ele vai empolgado? Como é que tu acha que a juventude hoje no Brasil está nessa faixa, exatamente nessa faixa etária de 16 anos, para esse ato de cidadania? Olha, lembrando que o voto ele é um direito garantido, né? Então, o fato do voto ele ser facultativo ou não é um direito conquistado. E a juventude, ela exerce um papel fundamental no pleito eleitoral. E a questão do voto facultativo, às vezes, abre margem para os jovens eles fugirem do pleito ou ter uma abstenção de voto muito grande na faixa etária deles. Mas é muito importante a participação do jovem enfim, no pleito eleitoral. E aí, nesse sentido, Felipe, o jovem de 16 anos, ele existe essa prerrogativa que ele tem, né, de votar ou não, porém ele não pode ser votado, ele não pode, por exemplo, tirar a carteira de habilitação, dentre outras coisas, né? O contexto do voto aos 16 anos, talvez a discussão do voto aos 16 anos não foi uma discussão muito ampla na sociedade. Não houve um plebiscito, não houve uma consulta pública, enfim. Você acha essa garantia que a juventude teve de votar, né, aos 16 anos, ela foi vista, de que forma você vê, né, do ponto de vista político-partidário? Eu acho que a questão da participação do jovem, não só no voto, mas como participar da campanha, participar dos debates, inclusive essa questão que você levantou, do jovem não, por exemplo, do jovem de 16 ou 17 anos, ele poder votar e não poder concorrer ou não poder ser votado, é o que acentua mais a questão da representatividade do jovem, né? Que, apesar de ser um direito garantido, o número de jovens que participou, por exemplo, da eleição de 2016 foi um número muito abaixo. Muito aquém da expectativa. Foi o menor número, para ter uma ideia, o menor número... Então, Felipe, está tendo uma queda da participação dos jovens de 16, entre 16 e 17 anos,
entre os números quantitativos que participavam antes de 2016, ele está havendo Tá uma abaixo, queda. tá abaixo. Né? Então, isso é sinal, quando a gente analisa uns dados numéricos de uma eleição, isso é sinal que há nessa juventude, Felipe, então, uma não credibilidade, né? Sim, sim. Lendo esses dados. É isso? Você acha isso? Sim, o jovem ele anda um pouco descrente na política, seja por questão dos noticiários que são bombardeados com escândalo de corrupção, essas coisas. O jovem ele acaba ficando descrente e às vezes falta também um pouco de instrução nas escolas. Acho que a escola deveria ser um pouco mais incisiva na questão da introdução do jovem na política, para ele tanto participar da maneira votando ou fazendo campanha, como até concorrendo, buscando espaço dentro do pleito eleitoral. Aí você falava assim dessa juventude através da linguagem que não estimula, não prepara a juventude para o exercício da cidadania dentro, né, do âmbito escolar e muito menos, aí eu pergunto, dentro dos meios de comunicação social, há um estímulo para a participação de forma efetiva do jovem na política? Depois, como é que você vê, e aí de uma forma geral, uma linguagem geral, a participação, por exemplo, nos partidos políticos, a linguagem que se oferece, o incentivo que se oferece para a juventude, Felipe? Como é que tu vê isso? Olha, eu vejo que hoje o cenário está mudando. Hoje eu vejo que o jovem, ele representa uma importância dentro dos partidos políticos. A gente tem movimentos sociais que estão surgindo, movimento tanto de esquerda quanto de direita, que estão trazendo a juventude para dentro da questão política. E acho assim que até a questão da renovação, de se debater a renovação na política, passa muito pelo jovem também, porque o jovem ele traz ideias novas, ele traz novos conceitos, né, novas visões para a política, e isso é muito importante. O que eu acho muito bacana, Felipe, dentro desse assunto, a juventude, é a inquietude, tá? E a esperança da possibilidade concreta de mudança que traz a juventude. Eu acho que ser jovem é se inquietar. Ser jovem é carregar a esperança estampada no rosto de que é possível sim acreditar na política, de que é possível sim acreditar, né, no Estado brasileiro e na mudança, não só do cenário político, não só dos políticos, né, dos que nos representam efetivamente, mas do ser humano enquanto cidadão, né? E a juventude traz isso. Interessante você falar essa questão e principalmente refletida nos meios de comunicação, né? A juventude, essa inquietude que, na verdade, e a gente vê pelos dados, a juventude está perdendo isso. E aí a gente tem aqui, Felipe, várias participações aí, né, de pessoas falando da juventude. Olha, a Ribeiro sempre aqui conosco, né? A juventude precisa buscar identidade com a política para não se tornar mais um na possível manada. E aí acontece muito isso, né, Felipe? O efeito manada da juventude de ser conduzida. Tu achas que isso é muito forte no cenário político? Sim, sem dúvida, porque existe até a questão da generalização, porque o jovem, apesar de hoje ele estar muito inserido nos meios sociais e ser bem informado, ainda há a predisposição de participar não um receio, eu diria, mas assim, uma questão de desinteresse, entendeu? E participar da política. E esse efeito manada acaba que no ciclo social dele nenhum dos jovens se interessa, e isso acaba acaba virando uma generalização, né? O jovem não não ligar, não se preocupar. meu amigo não se preocupa com política, eu não vou me preocupar também, entendeu? Acho que vai mais por esse caminho mesmo. Eu vou começar a mandar uns abraços aí, Felipe. Várias pessoas, Tainá, Valmelo,
a Nery, Carla Marques, Ana Amélia, o Marcelo, a Lucilene, meu parceirinho, ela colocou, Felipe, olha, colocou torcida, foi hoje. Suzane Mello, um abração para você, o programa está muito bom, parabéns. A gente que agradece, Suzane, você está conosco. E tem mais gente aqui conosco, Arlete, Cirlian, Carla está perguntando qual e como deve ser a nossa participação política na atual sociedade. Ela fala enquanto juventude. O que tu achas, Felipe? Eu acho que a juventude, ela busca, hoje pelo menos, ela busca educação, busca espaço no mercado de trabalho. Por exemplo, a pauta do mercado de trabalho, o Brasil ele vive uma crise, questão de carteiras assinadas, essas coisas. O jovem, ele busca mais esse tema também, ele tem o medo de ser mais Então, um na estatística do desemprego. Perfeito. Mas aí, Felipe, nesse sentido, sendo assim, você colocando essa preocupação, que é o emprego para a juventude, e ela quer vir para esse debate, a juventude quer vir para o debate político preocupando-se com o mercado de trabalho. Esse emprego para a juventude, que é uma das pautas importantes, com certeza no pleito agora nas eleições de 2018, vai ser debatido. Com certeza, mas assim, garante-se um emprego se tiver um cenário político favorável. Sim. Só é possível nós termos emprego, geração de emprego, só é possível, né, desenvolver o empreendedorismo, e aí não só com a visão de que o Estado é o gerador de emprego, mas que empreender, fazer as empresas funcionarem, fazer as instituições privadas, fomentar o mercado, levaria a isso. E isso se decide analisando, né, as pessoas que estão dispostas a nos representar. Sim. Né? Tu achas que a juventude consegue observar que, né, a garantia desse fator tão importante para a juventude, que é o primeiro emprego, ela está na decisão da melhor escolha para representar ele no pleito eleitoral? Também. Eu diria que hoje, com o cenário que a gente tem no Brasil, é uma preocupação que o jovem ele vai estar atento para, enfim, analisar os candidatos e ver se algum dos candidatos que vão se propor vai levantar essa bandeira, né, a questão do emprego. Não só da questão do emprego, por exemplo, a questão da educação, que o jovem ele quer também ingressar na faculdade, ele quer fazer o ensino superior, tá entendendo? E até mesmo a questão do emprego passa pela educação, do jovem ele se formar e enfim, ter a qualificação exata para entrar no mercado de trabalho. Com certeza. Vamos mandar um abraço, Felipe, bora mandar um abraço para a galera aí. Olha, Sidivânia Viana Ribeiro. Oi, um beijão para você, amiga. Que bom que você está gostando. Kessia Sá. Olha, tem mais perguntas aqui. Sara. O áudio tá baixo, gente, o áudio tá baixo. Eu não consigo escutar. E Felipe, o áudio tá baixo. É o meu ou é o seu? Vamos lá. Só dizer. O povo... Gabriela está lá, Neide Azevedo, Denise, nossa, Glenda, olha, beijão para você, Glenda. Tem uma pergunta aqui, Debbie Bezerra. Tema de hoje excelente. Acho que precisa mudar a linguagem da política para que hoje haja uma identificação da juventude no cenário político. Você acha, Felipe, que precisa ter uma linguagem mais apropriada para a participação efetiva da juventude no cenário político? Uma linguagem mais despojada, tratar de temas que atraem os jovens, entendeu, para dentro da política. Não ser muito formal, porque o jovem ele é mais informal, né, na questão da linguagem, questão até mesmo digamos assim, do material político, entendeu? Perfeito. Do vídeo, essas coisas. Tu acha que precisa disso, né? A Lucilene, que nem te conhece, ela está falando o seguinte: o jovem ele tem algo que é muito seu, é o entusiasmo, Felipe. E aí ela diz o seguinte, que ele use esse entusiasmo para fazer a diferença na vida política. Mas para fazer isso, Felipe, que a Lucilene colocou, você acha que os partidos, e aí eu estou falando de uma forma geral, eles garantem essa participação para efetivamente o jovem fazer história
no mundo político, no cenário político partidário? Que pergunta, hein? Eu acho que sim. Os partidos políticos eles estão de portas abertas para os jovens, até porque, como eu lhe falei, com essa questão da descrença na política, os partidos estão procurando novos rostos, estão procurando novas pessoas para levantar a bandeira do novo, levantar a bandeira da mudança. Esse entusiasmo que a colega está citando agora no comentário é o que motiva o jovem a digamos assim, se sobressair na política, entendeu? Apresentar ideias novas, apresentar novos projetos que eu acredito que contribuem muito para a sociedade. Felipe, de verdade, eu estou muito feliz com a tua participação aqui. Não que está agradeço pelo terminando, espaço. né? Assim como o Felipe está participando aqui, você que está aí olhando, você que curte, você que compartilha, você que tem a sugestão de um tema. Esse programa discute política, esse programa é para pessoas críticas. Esse programa aqui é um espaço alternativo. Porque se você odeia política, só que não, mas ama o teu estado, você tem que estar aqui, você tem que compartilhar, você tem que sugerir, você tem que estar... Enfim, é nessa discussão aqui que nós crescemos enquanto pessoas que querem, de fato, mudar a sociedade. Porque a gente vai para os programas de televisão, rádio, né? Esse cara só fala besteira, esse outro só fala que o gato interno... Não falei isso. Então, né... Então, nesse sentido, né, a gente precisa criar esses espaços alternativos. E o Felipe sempre foi muito atuante no programa, sempre questionou. E quando a gente discutiu que a gente estava planejando fazer esse tema, Felipe, juventude, aí nós pensamos, vamos trazer um jovem cheio de ideias e que, de repente, tem uma pretensão, né, futura de participação efetiva política partidária. E por que não trazer o nosso amigo Felipe? E aí ficamos nessa discussão e eu fiquei muito feliz de ter o Felipe, um jovem com ideias, com pretensões futuras, para vir sair de trás daí da câmera e vir para cá, sentar nesse banquinho e falar a sua ideia. E isso é muito bacana nesse programa. Tu não acha, Felipe? Fala aí. Eu acho. É sempre importante a gente sair dos bastidores. Às vezes a gente que acompanha a política, a gente fica maldizendo. Enfim, a gente vê tantas coisas na televisão e a gente acaba perdendo a esperança na política. E às vezes a gente esquece que a mudança está nas nossas mãos. A gente tem que sair de trás assim, dos bastidores da política, tomar as rédeas, participar e ser, enfim, fazer parte desse processo que só ajuda a sociedade. Felipe, perfeitas suas palavras. Eu vejo assim, essa descrença, essa angústia que há por trás desse cenário político. E quando a gente vê os meios de comunicação social cada vez mais dando mais ênfase à parte negativa política, quando se tem mais ênfase a isso, a tendência nossa, a nossa tendência é dizer assim, eu não quero mais participar, eu não vou mais para este mundo. Poxa, mas você discute política, parece algo das trevas. Só que não. Qual é, Felipe, o recurso mais importante, se não o recurso público para a sociedade? Sem dúvida. Quem vai administrar o recurso mais importante se nós, pessoas do meio do povo, né, a juventude, não viermos para o mundo político, né? Felipe, mas tem mais gente aí dizendo, olha, Ana Sanches dizendo, eu acredito na renovação. Aninha, um beijão para você. Esse é o momento da juventude dar resposta, né? Muito bem, Aninha. Silvana está dizendo, já dizia Mahatma Gandhi. Hein? Pegou pesado, Silvana. O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Juventude é hora de ação. Vamos à luta. Vamos tomar as rédeas. Nossa. Aí a Aninha continua. Tem partido que mobiliza os jovens no processo eleitoral somente para mobilização, somente para segurar a bandeira. Acha justo, Felipe? Você é convidado, vai para e chega no partido político, não tem aquela motivação como líder. Você não é empoderado enquanto liderança, não te escuto. E aí, ser ouvido. Bora, juventude! Aonde está a juventude? Vai para o meio de debate? Não.
pintar e carregar a bandeira. Tu acha justo? Fala pra mim, de verdade. Não acho justo. Eu acho que a juventude, assim como qualquer segmento da sociedade, ela deve ser tratada com carinho, enfim, com uma atenção especial, e deve ser ouvido os seus anseios e deve fazer parte do debate de qualquer projeto político que um partido ou um candidato vai fazer. Nossa, nós temos até o Odonto Group aqui. Parabéns, estou adorando o programa. E tem um vídeo aí, que a gente vai colocar, né? Vamos colocar ainda uma matéria sobre esse tema. Vai, eu sei que você quer assistir. Vamos lá, joga aí o vídeo. Uma pesquisa ouviu jovens por todo o Brasil para saber o que eles pensam do futuro. Quais são as suas esperanças, quais são as suas frustrações. E o resultado você vê agora. Eles nasceram e cresceram na era da internet, cercados de informação por todos os lados. A primeira geração de brasileiros conectados, os futuros líderes do país, foi às urnas hoje interessada em política e cheia de ideias. Que ideias são essas? Um emaranhado de decepções e esperanças. E foi tentando entender essa geração que eu conheci a Betina, o Eduardo e a Fernanda. Sim, eu tô mudando o mundo. Eu não vejo um futuro aqui pra mim. Eu passei a ver o horário político, agora eu escuto atentamente. Mas eles acreditam no voto, na força que eles têm como eleitores? Eles acreditam na força que eles têm de modificar as coisas. O jovem começou a se interessar mais por política nas redes sociais e isso despertou realmente um interesse muito ativo, né? Então hoje a gente tem um jovem bem diferente do que a gente tinha uns 5 anos atrás. Eduardo, Betina e Fernanda fazem parte de uma geração que mudou o seu sentimento em relação à política. Esses jovens, até pouco tempo atrás considerados alienados, surpreenderam em uma pesquisa inédita que o Fantástico mostra com exclusividade, feita com brasileiros entre 18 e 34 anos. 70,24% dos jovens se dizem interessados em política. Só 2,35% não têm interesse no tema. E numa escala de preferência, a política aparece em terceiro lugar, na frente até do assunto esporte. O voto é um ato político, o voto é o nosso maior ato político. Betina é mais do que interessada. Aos 19 anos, ela é engajada. Tem certeza que pode mudar o Brasil e luta por isso. Participa de manifestações, distribui panfletos nas ruas e parques de Porto Alegre e garante, faria campanha até contra o próprio pai se ele fosse candidato por algum partido com ideias contrárias às dela. Quanto mais engajada politicamente ela foi ficando, mais conflitos isso foi gerando dentro de casa, né, Mauro? Por quê? Então, pela ideologia, ela é de esquerda e eu, digamos que seja mais conservador. Durante a entrevista, os dois bateram boca várias vezes. Olha, não é bem assim. Como não é bem assim? O sistema é o mesmo. Que sistema? Vivemos no mesmo sistema. E por que o Estado é tão ótimo em gerir as coisas? Eu nunca falei que o Estado é tão ótimo em gerir as coisas. O que a esquerda traz? Como é que a esquerda produz o bem que nós precisamos? Como é que a direita... E a direita, como é que ela faz isso? Gente, começou o terceiro round da briga que a gente não vai deixar vocês discutirem. E você, a sua maior preocupação é quando ela vai às manifestações, né? Ela ser agredida fisicamente, óbvio. Isso já aconteceu? Eu desmaiei, eu fui atingida por uma bomba de gás lacrimogêneo a, sei lá, 1 palmo de mim. Ao mesmo tempo, assim, que eu me orgulho de ver que ela quer mudar o mundo, né? Como todo jovem, me assusta, sabe? Mas onde é que a Betina foi se engajar em política? Da onde que surgiu isso na cabeça dela, sabe? O que desencadeou o seu interesse pela política? Isso daí começa mais atrás, a partir das jornadas de junho de 2013. Foi a partir daí que eu comecei a olhar e, opa, tá acontecendo alguma coisa. E tava mesmo. 2013, para quem não se lembra, foi a primeira vez que essa geração foi em peso às ruas.
A causa? O aumento nas tarifas de ônibus, 20 centavos. Mas não era só pelos 20 centavos. Eles estavam ali cumprindo o papel histórico do jovem, o de transformar. Nos anos 70, a luta era contra a ditadura militar. Nos anos 80, o grito pelas diretas já. Nos anos 90, os caras pintadas queriam o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Antigamente só existia engajamento no mundo físico. Esse engajamento só acontecia se eu fosse para a rua. Não existia mundo virtual. Hoje, o jovem tem N formas de atuar na política. Então, hoje o jovem consegue se organizar em coletivos, consegue participar de projetos de forma muito independente. Tá aí a grande diferença da geração atual. Conectados, eles se encontram, se identificam e se organizam na internet. Foi assim, de maneira espontânea, que os jovens foram às ruas em 2013. O Eduardo estava lá. Você foi em manifestações? Fui em muitas, todas que tiveram. Militou politicamente? Com certeza. Facebook, Twitter, tudo que tinha para falar, eu falava o que eu pensava. Apesar de ter participado ativamente, ele engrossa outro número da pesquisa. Só 35,41% dos jovens entrevistados, menos da metade, diz ter orgulho do país. E a grande maioria está pessimista. 76,41% veem o momento do Brasil como negativo. E mais. 36% dos jovens se vê fora do Brasil em 10 anos. Isso é muito grande. Isso é muito grande. É quase 40% de uma geração que quer ir embora. Que quer ir embora. O Eduardo é um desses jovens que não tem orgulho de ser brasileiro e pensa em deixar o país. Mas nem sempre foi assim. Tudo começa quando a crise econômica chega na sua família. Exatamente, ela chegou na minha família e foi com bastante força. Meu pai perdeu as condições de pagar minha faculdade. O Eduardo tem 21 anos e até 2 anos atrás sonhava ser advogado, como o pai. Mas o sonho acabou virando uma desilusão com o país. E eu acabei ficando com muita raiva disso porque eu fiquei sem ver o meu futuro aqui no Brasil. Fiquei sem ter para onde ir. Eu me senti abandonado assim pelo país. E o que mais te dói? O que mais me dói, na realidade, é ver os meus amigos quando eles estão perto de terminar a faculdade e eu fiquei parado aqui. Hoje ele trabalha em uma loja de roupas. Cada centavo que ganha vai para a poupança, que tem destino certo: tentar uma nova vida no Canadá. O que tem o Canadá que não tem no Brasil que você admira tanto? Educação. A educação de lá é uma coisa linda de se ver. A mágoa de Eduardo por tudo de ruim que aconteceu na família tem só um alvo. Os políticos, com certeza. Na hora que eu acho que o país está mudando para pior, a minha vontade é, de sair do país, ou eu olho para o que está na minha volta e eu não tenho orgulho disso que eu estou vendo. Nossa, Felipe, que matéria genial para o tema que nós estamos discutindo hoje. Você viu aqueles dados. Primeiro, assim, enquanto essa reconstrução histórica do Brasil, a gente vendo a participação efetiva da juventude, seja nos movimentos na passeata dos 100 mil na época da ditadura militar, seja nas diretas já, depois no processo de redemocratização, depois no impeachment, enfim, há uma juventude, sim, mostrada pelos dados. Quanto por cento tem interesse, Felipe, pela política? 70% tem interesse. O que tu e acha apenas desse 2% dado? não tem interesse na política. Quer dizer, há um interesse. Há um interesse seu da juventude pela política. O que está faltando, Felipe, se há um interesse? Eu acho que é a representatividade. O jovem, ele olha para o pleito eleitoral e não se sente representado, talvez por falta de políticas que vão do interesse dele, ou até mesmo por desilusão na política, assim, questão dele analisar os políticos e encarar como se fosse mais do mesmo, entendeu? Perfeito.
Mas, Felipe, assim, esse tema, muita gente parabenizando, muita gente dizendo, nossa, que tema bacana. Olha, a Priscila acabou de escrever, os jovens precisam sim se envolver na política. A Arli falou, vídeo forte. E tantas pessoas elogiando o tema. Eu acho que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para esse vídeo com continuidade no outro momento. Nós vamos dar continuidade sobre a juventude e a participação política, porque é um tema que está gerando muita participação, muitos questionamentos, muitas pessoas gostando muito do tema. Até porque, Felipe, o nosso tempinho já está contado. Já tá esgotado. O povo já está dizendo assim lá atrás, olha, acabou. E aí a gente encerra com uma música, né, Felipe? Porque ninguém é de ferro. Vai. Agora dá o like aí, compartilha, avisa lá que esse programa é bom. Tchau. Felipe, dá o tchau aí. Vê se não esquece e me ilumina. Você aqui. Programa Odeio Política, mas amo meu estado, com Doutora Dark. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Primeiro lugar. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai. Quem foi, vai. Quem foi? Quem fica, ficou. Quem foi, vai. Programa Odeio Política, mas amo meu estado.